Meu nome é Ítalo Gabriel. Lucas Dias. A gente vai apresentar o trabalho sobre plano de continuidade de negócio de TI. Nosso plano de trabalho foi baseado da universidade, né? Isso. Da universidade. Aqui tem um sumário, né, que a gente vai poder mostrar e tal. E era isso. Agora eu vou continuar aqui com o Lucas Dias. Tá. Como os serviços de TI, eles são fundamentais, cruciais para o funcionamento da grande maioria das empresas que tem, empresas, órgãos e tal, é importante que você crie um plano de continuidade e aí você vai ver que você vai deixar a sua empresa cada vez mais profissional. O processo da gestão, ela tem como objetivo planejar e implementar medidas para uma redução de risco e, em alguns casos, entrar com os planos de recuperação. Geralmente, esses eventos eles são limitados a caráter de desastre, quando eles impedem a empresa de, às vezes, de continuar ou algo que possa até mesmo levar a empresa a uma baixa muito forte dentro do mercado. Então, é criado esse tipo de plano. Existem outros planos e métodos para outros tipos de desastre, outros tipos de situações, outros riscos menores. Como o Isolo falou lá em cima, o nosso trabalho ele foi baseado em duas universidades, no plano de gestão de continuidade, na de Viçosa e na Federal do Rio Grande do Norte. O plano ele tem um processo que é dividido em algumas etapas. E aí você, em determinada etapa, você tem uma atividade que é tomada. A primeira é a análise do impacto em cima do negócio. Você vai ver qual que é a situação, qual que é o risco e o que ele vai gerar. Você faz essa avaliação e aí após isso você implementa faz a criação do plano de continuidade. Você vai gerar ele ali e aí depois de gerar ele, você tem duas possibilidades. Quando chegar uma situação, você tem essas primeiras etapas que é para gerar o plano de continuidade. Aí você gerou ele, quando acontecer alguma coisa que envolva o plano de continuidade, você vai tomar duas situações ali embaixo. Implementação de ações de mitigação de risco, ou você vai usar a implementação de plano de recuperação. Aí você vai para o plano de recuperação. E aí, a partir desse plano de continuidade, você vê os eventos de continuidade e tem a invocação do plano de recuperação. Aí eu destrinchei aqui o plano embaixo e aí eu consigo mostrar para vocês o funcionamento dele direitinho. No início, na análise do impacto do negócio, é avaliar todas as atividades e os serviços de TI dentro do órgão barra empresa, barra qualquer local que tenha esse tipo de atividade. Você vai verificar tudo que a parte de TI dá suporte e aí qual que é o impacto que cada uma delas possui em cima do negócio. Por exemplo, o banco de dados ele pode ter uma questão de falta de dados para uma região e aí você vai gerar um tipo de impacto. Aí, nessa análise de impacto do negócio, você tem duas entradas, o plano de continuidade de negócio e o BA, que é Business Impact Analysis, que é um relatório executivo que aponta um ranking dos processos mais impactantes do negócio. Isso é, aqueles recursos que envolvem as máquinas barra setor de TI, que se não estiverem alinhados em pleno funcionamento, eles vão fazer com que a empresa tenha prejuízo. Depois desse processo, a gente vai para a avaliação de risco. Aí é na avaliação de risco que consiste em levantar todos os riscos envolvendo o serviço de TI, bem como as áreas de negócio impactadas e qual vão ser as áreas impactadas e a sua probabilidade de acontecer. Ele não vai ter entrada, ele vai ter apenas a saída, que é o levantamento de risco e continuidade. Depois disso, você tem a implementação do plano de continuidade, que é quando ele vai ser gerado, que a partir do momento que a avaliação de risco foi realizada e a análise do impacto do negócio, você vai decidir para cada um deles qual que vai ser as medidas tomadas. E aí os dois caminhos possíveis que eu tinha falado lá em cima, que é a mitigação do risco e a criação dos planos de recuperação. Em outros casos, você pode acabar escolhendo não fazer nada, porque são vários motivos. Tudo isso é tabelado. Qual que são o limite de onde a empresa pode ir, porque você tem questão financeira ou falta de outro recurso que pode não ter uma saída.
Nesse caso aqui da implementação do plano, você vai ter as entradas que é o levantamento dos riscos e as estratégias de enfrentamento dos riscos. E aí você vai ter a saída que é o plano de continuidade. Aqui ele finaliza e sai o plano. Aí depois você tem a implementação do plano de mitigação, que é para cada caso que a opção for literalmente mitigar, o plano de ação ele vai ter que ser criado em cima disso, contendo todas as ações que vão ser criadas. O plano ele vai ser executado de forma do projeto e ele vai ser sempre usado para gestão de mudança. Aqui você vai entrar o plano de continuidade, você vai sair o projeto especificando as ações de mitigação do risco. Tudo isso tem que ser documentado. A empresa tem essa obrigação de documentar quando o risco ele for maior e você tiver que tomar certa atitude, você tem que documentar isso para, inclusive, melhorar o plano de continuidade para outra situação. Após isso, você tem a implementação do plano de recuperação, que consiste no quê? Para cada risco que necessita de um plano de recuperação, o plano ele vai ser criado antes do risco estar acontecendo. Isso lá atrás, quando é feita a avaliação do que pode acontecer e quando pode acontecer, é criado esse plano para todas as situações possíveis. O plano de recuperação ele vai conter o roteiro completo, contendo todas as ações que devem ser tomadas em determinadas situações. O plano também deve ser testado sempre que possível e periodicamente revisado para que sua efetividade tenha sempre validade. E aqui você vai ter comentado o plano de continuidade, que vai ter todas essas informações e como saída o plano de recuperação. Aí, dentro do plano de continuidade, foi criada uma matriz RACE, que ela relaciona os papéis que vão ser desempenhados para cada funcionário, cada gestor, dentro de um processo em relação às suas atividades. Nesse caso, nessa tabela aqui, foram criados 4 valores possíveis. O R, de responsável, representa quem vai de fato executar a tarefa. Por tarefa, você deve ter pelo menos um responsável. Aí você tem o A, que vai definir quem vai ser o responsável pelo sucesso da atividade. Ele vai ficar encarregado de verificar se a atividade foi realizada com sucesso e dentro do prazo, e deve haver um e apenas um por atividade. Você pode, assim, é responsável, ele deixa especificado que é apenas um, porque toda a situação, toda a continuidade do processo vai estar responsável na mão dele. Então, você pode ter vários outros responsáveis, mas ele é o responsável geral. Você tem o C aqui, que é o consultor, as pessoas que serão consultadas durante a atividade, geralmente exercem o papel de conselho na tomada de decisões. Você geralmente vai ter uma empresa, dependendo da situação, como a gente está falando aqui de casos extremos, então muitas tomadas vão ser por reuniões e a decisão não vai ser feita por uma pessoa. Você vai ter uma reunião e vai ser tudo colocado numa mesa e vai ser decidido em base de votação. E você tem o I, que são as pessoas que devem ser informadas durante a execução de atividade. Nessa tabela aqui foi dividida aqui em atividade, gestor de segundo nível, chefia e o gerente de continuidade. E aqui ele deu alguns exemplos aqui, por exemplo, a implementação de ação de migração. Você vai ter como responsável aqui uma pessoa de segundo nível, você vai ter como o responsável a chefia. Geralmente a chefia vai ser um responsável desses. Você tem algumas análises assim, você pode fazer para algum desse responsável aqui. Ou você vai ter que ter um chefe de fato, que são os cargos maiores, esse A aqui, representa os cargos maiores. E você tem, por exemplo, em alguns casos aqui, o gerente de continuidade ele exerce duas funções em determinadas situações aqui. Aí, aqui embaixo, a gente tabelou alguns principais riscos dentro da empresa, que é uma tabela, o PCTI. Ele é desenvolvido para ser acionado quando ocorrer esse tipo de cenário de desastre. E aí, por exemplo, aqui você tem interrupção de energia. Aí, as causas, fator externo, tal, tal, tal. E aí você tem outra tabela que indica o que vai gerar a falta de energia. Você também vai ter a falta de climatização, disponibilidade de rede de circuito, uma falha humana. Você tem vários casos aqui
no meio de TI que podem impedir a continuidade do seu negócio. E é para isso que o plano serve, para manter o negócio funcionando sempre. Passar agora pro Ítalo falar um pouco sobre os papéis e responsabilidades dentro do plano. Então, ok. Iniciando aqui agora, né? A gente continuando falando sobre isso. Como foi passado, são desempenhados vários meio que comitês, né? Até chegar a decidir os papéis e definir tudo o que tem que ser passado, né? Da empresa na área de TI. A gente tem aqui os papéis e responsabilidades, né? Que faz parte desse plano aqui mais em cima, né? Que a gente tem, que o Dias passou, né? Que é da matriz raça, né? Onde você desempenha papéis. Através desses papéis você delega funções, por assim dizer. Você tem, por exemplo, o Comitê de Desastres e Recovery, né? Que é o DR, que vai avaliar periodicamente e decidir o sancionamento quando a ocorrência de desastres, que ele vai sempre relatar e discorrer sobre os desastres que vão acontecer dentro da parte de TI, avaliando, criando relatórios e esse tipo de coisa. E aí você tem a equipe de instalação, né, que são responsáveis pelo meio que a manutenção, a instalação da parte física e todo o ambiente onde você vai manter o seu database. Você tem uma equipe de conectividade que é responsável pela parte de conexão de internet, de LAN, por exemplo, de LAN. Aqui no caso a gente utilizou o exemplo da UFRN, né, que foi passado lá em cima, né. E temos a equipe de servidores, que são responsáveis também pela parte de fornecer infraestrutura de servidores físicos e virtuais, né, necessário para que o TI execute suas operações e processos e garantir que as aplicações essenciais funcionem como exigido para atender os objetivos, né. Tem também a equipe de operações, a equipe de comunicação, a equipe de backup, que são responsáveis também pela parte do data center, principalmente a equipe de backup, né? Quando ocorre algum BO, tipo, que foi passado aqui na tabela de riscos, você tem que acionar a equipe de backup que vai ser responsável por retornar com os dados, né? Tipo, dar o jeito de seguindo os planos que foram estabelecidos, né? Para recuperar os dados que são muito importantes para a empresa, né? Afinal, acho que é o maior ativo de cada empresa é os dados, né? Aí você tem logo abaixo também a estratégia de continuidade e invocação do plano, né, que é o PCTI. Ele será acionado quando a ocorrência de algum dos cenários de desastre, né? Acontecer algum BO, e aí você tem um plano já pré-definido com o que você tem que basicamente fazer para não ficar perdido. E aí os integrantes da equipe de comunicação são responsáveis por acionar os contatos, né? Você tem toda uma superintendência de tecnologia de informação que vai ser responsável por gerir e executar esse plano, né? E aí, dentro dos macroprocessos que foram passados, você tem a edificação e declaração de desastres, a ativação dos processos do DR, o DR, no caso, aqui do Comitê de Desastres e Recovery, né? Que tem todas essas funções que foram delegadas. Você tem a ativação dele, né? A comunicação do desastre, a avaliação, avaliar tudo o que ocorreu e fazer um relatório e assim definir o que você tem que fazer em seguida. Se é recuperar o dado, se é corrigir um erro no database, se foi alguma coisa que queimou, que tem que trocar, né? E assim você vai. Você tem a reparação, a construção da instalação principal, o retorno das operações para o ambiente, porque quando você vai trocar uma peça, você tem que parar o database, em alguns casos, né? E depois você tem que ter um plano para retornar a continuidade, né? Aí você tem os subplanos que são consistentes em plano de continuidade operacional, o plano de administração de crise e o plano de recuperação de desastres, que eu vou passar mais sobre eles logo a seguir. Que você tem, resumindo, o PCO, né, que a gente chama, né, ele garantir a quantidade de serviços essenciais da TI. Se ocorrer um desastre, você tem que pelo menos garantir que alguns serviços não parem, né? Tipo assim, que eles continuem rodando, mesmo que você tenha que mexer em alguma coisa, né? Você tem o de administração de crise, que vai definir as equipes envolvidas para orquestrar as ações e a comunicação após a ocorrência de desastre, né? Com o intuito de minimizar os impactos. E o plano de recuperação de desastres, que é agir para que você possa recuperar os dados ou, tipo, fazer uma manutenção geral, né? Tipo assim, retornar os seus níveis originais para o ambiente principal. Tipo, se acontecer o BO, você conseguir recuperar tudo e fazer o sistema voltar a funcionar normalmente sem nenhum impacto. Tu tem o plano, então, de continuidade, né, que é o PCO.
que tem como objetivos promover meios para manter o funcionamento, né? Estabelecer os procedimentos que serão utilizados e possibilitar a continuidade das operações de TI e estabelecer uma equipe para cada plano, que tem o PCO, o PRD e o PAC, né? Que foi que eu passei, né? Que são esses daqui, ó. E aí você tem as equipes envolvidas, né? Que são a parte de operações, de backup, instalação de ambiente e conectividade, que são parte da equipe que foram passados aqui em cima, correspondendo com aquilo que o Dias passou, né? Que você tem as delegações das funções, né? Aqui que vem dessa parte aqui do plano. E continuando, você tem tudo isso, você tem uma avaliação do impacto do desastre, né? Que vai avaliar todo o impacto com meio que um comitê de crise que o líder da equipe de operação de backup deve verificar a dimensão do impacto, né? E assim avaliar e utilizar das maneiras que foram pré-definidas para corrigir o erro e tentar voltar o database, a área de TI voltar a funcionar normalmente, né? Sem nenhum impacto. Você tem agora o plano de administração de crise, né? Que é o PAC. E este plano especifica as ações antes do cenário de desastres. As ações incluem gerir, administrar, eliminar ou neutralizar os impactos inerentes ao relacionamento entre os agentes envolvidos ou afetados. O objetivo dele é instituir e documentar procedimentos de comunicação juntos aos principais públicos de interesse, né? Bem como as atividades das equipes. O plano de recuperação de desastres ou plano de continuidade operacional e outros procedimentos, eles têm que contribuir para aumentar sua capacidade de atuar de maneira organizada e eficaz, fazendo com que, por exemplo, como foi passado, que se ocorra alguma coisa, você tem um plano geral que é pré-definido, tem todas as etapas, todos os procedimentos, as pessoas responsáveis por fazer cada função para que caso ocorra um BO, venha a acontecer, ou, tipo, por exemplo, tem que ter tudo documentado, né? Porque se mudar uma equipe, você tem que saber também, então eles são meio responsáveis por isso. Por administrar e definir o que é crise e o que tem que ser feito durante os desastres, né? Que você tem como comunicação na ocorrência de um desastre, por exemplo, que é muito importante se manter comunicação entre as equipes, que será responsável por contratar essas unidades, né? Comunicar, por exemplo, às autoridades, a prioridade da equipe de comunicação será assegurar que as atividades competentes tenham sido notificadas da catástrofe. Comunicação após um desastre. Se acontecer algum BO, você tem, tipo assim, que comunicar todos os setores e organizar para que o plano seja utilizado, né? Que aí você vem logo em seguida com o plano de recuperação, né? Que você vai utilizar e ativar esse plano para recuperar dados. Recuperar um aparelho, tipo, um coisa tipo para fazer com que todo o banco de dados, o database, funcione normalmente, né? Toda a parte da área de TI esteja funcionando completamente. Todos os sistemas. A execução do plano, né? Que você tem que identificar o que vai ser a instalação, o backup, os servidores e as conectividades, identificar se teve um acesso interrompido, listar a equipe, né? E você, tipo, tem muito, porque é muito detalhezinho, né, tipo, que você tem que passar, né? Até você conseguir garantir os mesmos níveis de capacidade e disponibilidade de serviços essenciais, como foi passado, né? Validar as configurações, recuperar os dados do backup e proceder à recuperação para o storage ou fitas de backup, que você recuperar os dados e caso que você tenha perdido, por exemplo, né, os dados, você recupera os dados e faz com que eles voltem normalmente a funcionar, né? Assim a conexão com o banco de dados. Você tem muitos detalhes aqui, né? Tipo, sobre as rotas, storage, switches, DNS, rotas, que tudo isso tem que ser checado, né, e corrigido caso tenha algum erro para funcionar, porque você tem que priorizar os serviços essenciais, né? Se houver substituição de ativos, de equipamentos, em caso de perda, né? Se foi danificado, você tem que trocar, você tem que corrigir. Aí tem uma equipe de instalação que vai fazer isso, né? Você tem que configurar os ativos novos e tudo isso, além de teste no ambiente, que aí no caso, com o final, você recupera todos os dados e volta os dados a funcionar. E no final de tudo isso, você faz um relatório, se caso tenha acontecido isso aí, para deixar registrado, né? Que é meio que tipo assim, você tem que gerir esses relatórios para caso se ocorra de novo, você já saber o que fazer, né? E eu acho que é isso que eu tinha para falar, né? Não sei se o Dias tem mais alguma coisa para falar ou complementar. Não, não, Que acho dê que é mais. isso. Porque são muitos detalhes, né? Tipo assim, muita coisa, né? Sim, sim, sim.
A ideia é fazer o plano o mais completo possível para que não haja nenhum tipo de problema para frente, né? Tudo seja tabelado para que a empresa consiga administrar da melhor maneira possível. Sim. E com isso a gente encerra, né? Muito obrigado. Tu pausou a gravação já?